Viu? Ele já tem até o microfone dele. A graça e a paz. Amém. A Cata vai deixar, pastor. Pode ficar tranquilo. Né, tem conversado com a Cata, ela tem entendido. Pelo menos assim, né? Uma semana antes. Muito bem, irmãos. Efésios capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios, após a carta aos Gálatas, Efésios capítulo 4. Amém? Então vamos lá. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Deus, nós te damos graças, Pai, nessa noite. Senhor Deus, continue falando aos nossos corações, como o Senhor já fez nesse culto. Eu sei que o Senhor tem propósito, Pai, para as nossas vidas, através da sua palavra também. Abençoa cada um de nós, Deus. Abre os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. O título aqui do sermão de hoje é A Força da Humildade. Falar de humildade parece que é tão pouca coisa para se falar, mas eu creio que Deus quis deixar isso para a gente, né? Para a gente ser humilde, com toda a humildade, completamente humildes. Então eu creio que não é pouca coisa, é tudo. Completamente. Então, Paulo começa no versículo 1, né, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhe. Paulo aqui está fazendo, irmãos, um pedido muito assim, sabe? Ele está quase implorando. Talvez na CF fala implorando. Quase isso. Então, eu rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna. Que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Fábio, beleza, eu tenho que viver de maneira digna, mas o que eu recebi do Senhor? Nós temos que lembrar que aqui nós estamos no capítulo 4, então, volta lá para o 1, capítulo 1 de Efésios, versículo 3, Paulo fala que nós recebemos todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, o que você recebeu? Por que você tem que viver de maneira digna do quê? Do que você recebeu? Todas as sortes de bênçãos. Não foi só uma, não foi algumas, você recebeu todas as sortes de bênçãos. Fábio, vamos lá, me cita algumas. Se você for lá no versículo 3 do capítulo 1, você já vai entender que Paulo já vai começar a falar sobre isso. Então, o que você recebeu no capítulo 1? Você foi eleito. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Você foi escolhido por Deus. Segunda coisa, a sua glorificação é certa. Deus disse que irá voltar. Por mais que nós hoje não ainda desfrutamos dessa glorificação, mas nós já a sentimos dia a dia. A palavra é complicada, mas é como se nós tivéssemos tomado posse da nossa vitória. Outra coisa no capítulo 1, todos nós fomos salvos. Se você é um verdadeiro cristão em Cristo Jesus, a bênção do Senhor está sobre você. Por isso que nós precisamos viver de maneira digna, Paulo está falando. No capítulo 2, nós estávamos mortos. Eu e você, todos nós, falava isso hoje com os adolescentes, nós estávamos indo para o buraco. Todos. E Deus, na sua infinita misericórdia, foi lá e tocou em nós, nos elegeu, nos escolheu. E nós fomos salvos pela graça de Deus. Pela graça você é salvo, não pelas suas obras. Olha só mais essa bênção que você recebeu. E com isso nós nos tornamos um novo homem.
Nós nos tornamos uma nova pessoa em Cristo Jesus, porque o homem velho já não domina mais. Você já tem isso hoje. Você que é crente, é salvo, você já tem isso hoje. E aí no capítulo 3 agora, estavam os mortos, era no capítulo 2 de Efésios. No 3 ele fala que nós somos cordeiros em Cristo Jesus, coparticipantes da natureza divina. Ou seja, as promessas que Cristo recebeu, nós estamos participando dela. É como se fosse assim, sabe? Você tem lucro ali naquele negócio. Você que não fez nada. Você que não merece nada. Mas, pela misericórdia e a graça de Deus, Deus derramou sobre você todas as sortes de bênçãos espirituais. E aí, no capítulo 3, versículo 19, ele fala assim, ó, cheio de toda a plenitude. E você está cheio dessa plenitude de Deus. Por quê? Aí ele vai falar no versículo 21, para que Deus seja glorificado na sua igreja. Esse é o motivo de eu e você termos recebido esse poderamento de Deus. Essa promessa de Deus que está sobre nós. E aí, o primeiro ponto é que nós precisamos viver de maneira digna. Por que nós precisamos viver de maneira digna? Irmão, você recebeu toda a sorte de bênção. E Paulo está rogando aqui, ó, vivam de maneira digna a vocação que você recebeu, porque você recebeu tanto. Mas foi muito poder de Deus estar sobre você. Jesus falou isso, olha, o poder de Deus está sobre mim, e porque o poder de Deus está sobre mim, é que eu vou conseguir. E o poder de Deus, irmão, foi derramado sobre você, sobre mim, sobre nós. E não é qualquer coisa, a gente precisa viver de maneira digna disso que nós fomos vocacionados. E Paulo aqui vem instruir, porque ele está falando com a igreja, a unidade da igreja. E acabei de falar no versículo 21 do capítulo 3, que é assim que Deus é glorificado na igreja. É quando a gente vive de maneira digna. E a palavra digna, aqui no grego, eu coloquei, é axios, que significa equivalente. Você precisa, então, eu preciso, então, viver de maneira equivalente. Equivalente ao quê? A que eu conheço agora, do que eu recebi do meu Senhor. Que não foi pouco, foi muito, e muito, e muito, e muito. É tanto que você precisa olhar para isso e falar, agora eu tenho que viver de outro jeito. Porque a minha vida não pode ser mais daquela forma, tem que ser equivalente ao que eu creio. Tem que ser equivalente ao que eu ouço da palavra de Deus. Tem que ser equivalente ao que eu sou ensinado, ao que eu leio, a que Deus fala no meu coração através do seu Espírito Santo. Pô, você é cristão, o Espírito Santo está falando com você o tempo todo. Ele vive em você, ele mora em nós. Então nós precisamos viver dessa maneira equivalente, porque precisamos corresponder às nossas convicções. O que você lê e que você pensa, a gente precisa viver de maneira digna, irmão. Digna. Eu não estou aqui falando que você vai ali no mercado, faz a notinha e não paga, e aí você está vivendo de maneira indigna, eu não estou pagando. É ruim? É. Mas às vezes as coisas saem do plano. Acontece. Mas o nosso testemunho como igreja do Senhor é muito importante. Tudo que você puder evitar para que você não viva dessa forma, que você esteja não digno daquilo que você recebeu de Deus, você precisa fazer o máximo, irmãos, para viver de maneira digna, então. E aí Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 24, dá um exemplo. Ele fala assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Ou seja, não importa, irmão, o que aconteça na sua vida, o que você passe, o que você sofra, o que você está sentindo. Ah, eu estou feliz demais. Agora eu vou, por causa disso, agora eu vou meter o pé e vou viver de maneira indigna. Não. Ah, eu estou triste demais porque eu estou sendo acometido a muitas coisas na minha vida. Eu estou triste, estou abatido. Enfim, a gente é acometido a tantas coisas. Não. Vamos viver de maneira digna. Porque o que você recebeu de Deus é muito maior.
que nós recebemos do Senhor é muito maior para que nós venhamos a parar na nossa caminhada, a parar naquilo que Deus já começou a fazer em nós a sua obra. E aí Paulo fala, olha, não importa o que aconteça. Não importa. E aí o segundo exemplo é Colossenses 1:10. Paulo fala o seguinte, e isto, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Por que nós vivemos de maneira digna? Para agradá-lo, para agradar a Deus. Em tudo que nós fazemos, vivamos de maneira digna para agradar a Deus. Frutificando naquilo que a gente faz, a obra que a gente faz, o chamado que você tem, na vida que você leva, na sua casa. Viva de maneira digna, na sua família, com seus filhos. Viva de maneira digna. É tão bonito. É tão de Deus quando a gente pega uma família que está vivendo de maneira digna ao Senhor, porque nós não somos perfeitos, eu sei. Eu não sou, você não é. Mas quando a gente entende que a pessoa está tentando de tudo para que a família dela, no trabalho dela, no relacionamento dela, ela viva de maneira digna. Isso é muito incrível, irmãos. E aí com isso você agrada a Deus. É assim que você agrada a Deus. É assim. Ser crente então, irmãos, é ter um chamado para viver de maneira digna. Para entender que antes nós estávamos nas trevas, hoje não mais. Hoje nós estamos na luz. Antes nós estávamos na mentira. Hoje nós estamos na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar você. Você está liberto disso. Precisamos então andar de maneira digna ao nosso chamado. E a segunda coisa que nós devemos fazer, Paulo vem falar no versículo 2 de Efésios 4, sejam completamente humildes. Completamente. O significado de humilde em que, só para a gente começar, é pensar de maneira, vou usar a palavra humilde de novo, né, mas só para não dar spoiler, mas é você pensar humilde sobre você mesmo. Ser humilde, né, o pastor João já definiu aqui muito bem, é você pensar nem mais nem menos do que você é. Então a primeira coisa que você precisa fazer é pensar humildemente sobre o que você é. Quem você é. Porque a gente precisa ser completamente humilde. Então, ser humilde é como se fosse uma categoria abaixo, ou um subproduto de viver de maneira digna. Eu vivo de maneira digna ao que Deus me derramou sobre mim, toda a glória, todo o poder que foi derramado na minha vida. E agora, a subcategoria dentro da dignidade que eu vivo no Senhor é você ser humilde. É você ser humilde. E aí, no mundo atual, o que é que eles pedem para a gente ser? Primeira coisa, você precisa pegar o seu perfil e falar assim, olha, eu sou foda. Né? Eu contei hoje na sala de adolescente, quando eu conheci a Carita, né, pelo Facebook, e aí eu cheguei lá em Porá, né? Lá na porta da casa do pastor Silvano. A Carita chegou lá e tal, eu falei, e aí? Eles gostam, viu? Aí a Carita, né? Foi e falou assim, nossa, você era mais bonitinho na foto. Mas o que é isso? É porque a gente, irmãos, a gente quer ficar bonito na fita. A gente quer ser aquilo que a gente não é. Então a gente só tira a melhor foto e coloca no perfil lá de tudo que a gente é. E o que é isso? Esse é um pensamento mundano, é promover a si mesmo. Né? Se bem que eu tirava foto normal, mandei tantas fotos para a cara dela que eu acho que estava apaixonada demais, e chegou na hora, sei lá o que aconteceu, mãe. Enfim. Mas o mundo, irmãos, quer que você seja orgulhoso e não humilde. A gente cresce o tempo todo, sabe? Hoje em dia tem uma coisa chamada LinkedIn. É uma rede social só de trabalho. Você vai lá, entra lá, eu tô lá. O Fábio, as minhas skills, ou seja, as minhas habilidades, estão todas lá. Só que tem gente lá que coloca que faz quase tudo. Aí você vai entrevistar o cara não só faz nada. É isso, é se promover. É você mentir para você mesmo. E é o mundo que faz isso com a gente, irmãos. Mas nós, irmãos, em virtude do desígnio de Deus que foi derramado sobre nós não fazemos isso. Nós não promovemos a nós mesmos.
de maneira mentirosa. Porque nós vivemos agora de maneira digna na verdade, em humildade. Então, a gente precisa ser completamente humilde. Muito mesmo. Por quê? Porque a humildade é você estar ciente da sua própria natureza, quem você é. Ou seja, sabe aquela fraqueza que você tem? Quando você olhar para você, você fala assim, olha, eu sou isso aqui, ó. Eu tenho essa fraqueza. Sabe aquele pecado que você está lutando para vencer em Cristo Jesus? Esse é você. Você é pecador. Você é pecador. Você não é bom. Desculpa acabar com o seu sonho de que você é bom, bonito, mas você não é. Pecador. Então, ser humilde é você ter uma visão, sabe, nem mais nem menos do que você é. Você olhar para você e falar assim, olha, eu tenho essa fraqueza. É você, quando vai orar a Deus, fala, Deus, me perdoa, porque eu estou reconhecendo isso aqui. Eu sou isso, Pai. Eu não consigo vencer isso na minha vida. O meu pecado, a minha indolência, o meu ídolo que eu tenho. E assim vai. Ou seja, para a gente andar digno, a gente precisa reconhecer que a gente não é digno. Você não é digno, irmão. Eu não sou digno. Nós não somos dignos de nada. Se não fosse a graça do Senhor, o amor dele, ele ter nos amado primeiro, nós estaríamos caminhando para o inferno. Porque nós não somos dignos. Ser humilde, então, é você reconhecer quem você é, de fato e de verdade. E para exemplificar muito bem, não tem ninguém melhor que o apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, versículo 1. Ele fala assim, olha, eu, Paulo, servi ao Senhor com toda a humildade. O que ele está falando aqui? Ele está falando, olha, eu estou dando exemplo para você que eu não fui um cabra sem vergonha, não. Eu servi ao Senhor com toda a humildade. Com seriedade. Fiz o chamado que Deus deu, mas com humildade. De fato ele fez. Agora eu quero que você se imagine. Se imagine você agora no lugar de Paulo. Se coloque agora. Apóstolo Paulo. É você. Aí eu pontuei aqui alguma coisa. Primeira coisa, né? Você é apóstolo. Você viu Jesus. Você andou com Jesus. Você foi ensinado por Jesus. Essas são as credenciais do apóstolo. Isso é você. Imagina você. O privilégio. Além de toda a sorte de bênção que foi derramada sobre você, você ainda fez isso. Segunda coisa. Você teve pelo menos 4 visões de Cristo, enquanto ninguém teve nenhuma. Só lá no Apocalipse depois foi ter, né? Mas, ó, tanto que você é o cara, você teve 4 visões, enquanto Pedro, nenhuma. Pedro teve, né, aquela lá em cima, lá, mas meia boca. Desculpa falar assim. Paulo teve 4, irmãos. Terceira coisa, ele fez uma viagem ao céu e voltou. Ele ainda fala qual que ele foi. Ele foi até o terceiro. Se tem mais ou não, ele não diz pra gente, mas muito doido. Muito foda. 4. Foi o homem mais usado da história. Como o pastor José fala, Jesus não entra na conta, gente. Paulo foi o homem mais usado da história. Eu concordo com isso. 5. Quase todo mundo que era crente na sua época foi por sua causa, porque ele que foi lá, foi apóstolo dos gentios, porque os judeus não queriam se converter. Então ele meteu o pé e foi seguir um chamado que Deus deu para ele. Agora pensa tanto que você é o cara. Pensa no sucesso que você faz. Pensa o tanto de carta que você escreve no Novo Testamento. Você é o cara. Mas eu te pergunto, você nessa posição, Paulo nessa posição, será que você não haveria uma pequena tendência de você se orgulhar ou ter uma visão muito elevada sobre você? Com certeza. Não é fácil. Por isso que Paulo vai lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, e vai falar para a gente o que ele teve que fazer. Na verdade, o que o Senhor teve que fazer na vida dele. Para ele abaixar a bola e ver quem de fato ele é. E aí, 2 Coríntios 4, 5 fala assim, ó, mas não pregamos, Paulo está falando, mas não pregamos a nós mesmos. Ninguém vem aqui na frente para pregar a si mesmo. Mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. E aí ele fala no versículo 7 que nós temos esse tesouro como em vasos de barro. Que tesouro, irmãos? O Evangelho de Jesus
brilhando na face de Jesus. Esse é o tesouro que a gente tem. Não é a nós mesmos que nós pregamos, mas é o Evangelho de Jesus, a obra de Jesus. Mas temos esse tesouro como em vasos de barros, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Ou seja, irmãos, tudo que a gente faz, tudo que a gente é, não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz, Ele é que cuida, Ele que fala ao seu coração. Nós somos apenas pessoas servindo a Deus no nosso chamado. E aí ele fala, sabe que jeito que eu vivi de maneira digna, Fábio? Sabe que jeito que eu vivi de maneira digna, Gabriel? De todos os lados, versículo 8 agora, do 2 Coríntios 4. De todos os lados eu fui pressionado. Todos os lados. Mas não desanimado. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo. E continua vivendo de maneira digna do Senhor. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Paulo, irmãos, diante do chamado que Deus deu para ele, ele não se acovardou, enfrentou, sofreu. Não foi fácil, não foi fácil, não foi fácil. E aí agora, em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, é o exemplo, enfim, que ele fala assim, ó, para impedir que eu me exaltasse. Por quê? Por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Ou seja, aquele homem que nós nos comparamos agora, que foi ao terceiro céu, que teve grandes revelações, escreveu tanto, Deus precisou colocar um espinho na carne de Paulo para que ele não se exaltasse, para que ele vivesse de maneira digna e humilde, no lugar dele, falando isso aqui, ó, eu prego a Jesus Cristo, não a mim mesmo. E eu fiz um estudo sobre essa questão aqui, desse espinho na carne de Paulo aqui, né, o pastor João já falou que não há um consenso, não há como provar o que era isso. Mas há para a gente especular, e eu especulei. Esse espinho, primeiro, pela palavra, não é um espinho de rosa. Né? Não é esse tipo de espinho, é como se fosse uma lança. Como se Paulo estivesse tentando andar e Deus freava ele com essa lança. E agora vamos para o mensageiro de Satanás. Um mensageiro, normalmente mensageiro, no Novo Testamento, ali quer dizer pessoa, alguma pessoa. Mensageiro, pessoa. Nunca é... Por exemplo, as pessoas gostam de falar que sei lá, ele ficou ruim da visão, ele ficou com alguma doença, enfim. Normalmente, mensageiro, no Novo Testamento, pela palavra grega, ela quer dizer pessoa. Então, um mensageiro de Satanás. E aí, eu não estou falando que a Bíblia está falando isso, eu que estou falando isso, tá? Senão depois vão me criticar aí falando que eu sou herege. Então, eu deduzo que esse mensageiro de Satanás seja uma pessoa enviada pelo Satanás, para quê? Aí Paulo termina o versículo. Olha lá para você ver, ó, para me atormentar. Como assim, Fábio? Para me atormentar, de que forma essa pessoa enviada de Satanás foi? Porque se você voltar no versículo 11 de 2 Coríntios, a gente não vai ler, você vai ver que Paulo fica meio grilado. Né? Tem umas pessoas na igreja que estão tirando a paciência dele ali. Inclusive ele fala, olha, se eles são judeus, eu sou muito mais. Aí ele vai falar das suas qualidades, enfim. Depois ele fala dos seus sofrimentos. Olha, eu apanhei não sei quantas vezes, naufraguei tantas vezes. Isso, porque essas pessoas estão lá falando que ele não é apóstolo, que ele não tem autoridade, que ele não tem isso, não tem aquilo. Então, eu cheguei a essa conclusão, não só minha, claro, eu li isso em algum lugar, né, de que isso pode ser fortemente essa pessoa. Porque o próprio apóstolo Paulo fala, olha, a minha preocupação de dia e de noite é com a igreja do Senhor. Ele fala isso mesmo. Então, esses que estão atormentando ele, como é na carta aos Gálatas, né, os judaizantes, enfim, pode sim ser uma pessoa. Mas, eu não estou falando que só estou trazendo teologia para vocês. Mas, enfim, continuando aí no versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo
12, 3 vezes Paulo orou para que Deus tirasse esse mensageiro de Satanás lá que ficava quebrantando ele para continuar humilde. Mas o que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta. Por quê, Fábio? Por que a graça de Deus basta na minha vida? Por que Deus vai lá e mete a lança em nós e nos freia? Por que às vezes você sofre e reclama para Deus por que você está sofrendo tanto? É porque Deus, irmãos, fala assim, a minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você reconhece quem você é, que você não é bom, que você é pecador, que você é fraco, é que Deus te usa. É quando você se coloca na posição digna do Senhor e humilde, Deus vai lá, irmãos, e começa a usar você como Ele usou o apóstolo Paulo. É assim. Então, em momentos difíceis, as pessoas falam o quê? Não, Deus, eu não quero passar por isso aqui, não. Mas, às vezes, Deus tem o sofrimento para que você seja quebrantado, e na fraqueza, Deus te use, irmão, naquilo que Ele quer. Que Deus faça a grande obra na sua vida, como eu quero que Ele faz na minha. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que nós cresçamos espiritualmente. Você quer crescer na graça, no conhecimento de Deus? É isso. É você entender que nos momentos difíceis Deus pode estar trabalhando na minha e na sua vida para que você fique humilde, se coloque no seu lugar. Confesse aquilo que você às vezes nem está lembrando, mas ora igual Davi. Deus, olha os pecados ocultos. Deus, olha, me perdoa. Mas trabalha em mim, vamos resolver isso aqui. Me muda. Eu quero ser aprovado nessa prova que o Senhor tem me dado hoje. Está difícil, tá, mas é na fraqueza que o meu poder, disse Jesus, é aperfeiçoado. É na nossa fraqueza, irmão, não é na nossa força. E aí há muitas pessoas fortes demais, sabe, boa demais, bonita demais, para ser útil para Deus. Tem pessoa boa demais para Deus, sabe? Aí, nossa, o cara é bom, sabe? O cara bom demais, mas não serve para Deus. E engraçado, existe poucas pessoas que são fracas. Normalmente a gente quer ser forte. Eu quero ser forte, irmão. Eu quero ser forte. Ser fraco é... Mas existe poucas pessoas, irmãos, que querem ser úteis para Deus sendo fracos. Quer ser útil para Deus? Se humilhe. Fala, Deus, olha, eu sou isso. Pai, eu sou isso. Sou pecador. Eu não mereço. Sou fraco. Se o Senhor não derramar sobre mim a sua graça que me basta, né? O seu poder não vai ser aperfeiçoado na minha vida. Porque é na fraqueza que o seu poder se apresenta. E aí Paulo fala, olha, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. É assim que Paulo se alegra, na fraqueza. Pensa que, se coloque no lugar de Paulo, eu me senti assim, sabe, um pouquinho humilhado. Mas é assim mesmo. O amor de Cristo nos constrange e às vezes a gente é humilhado. Ou a gente está tão orgulhoso que a gente se sente humilhado. Mas aí o Pedro fala, olha, se humilhe, sabe, debaixo de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito, ou seja, é aquela pessoa que não tem nada, sabe, para dar para Deus. Porque Deus, irmãos, desculpa. Olha, Deus não precisa de nós. Não precisa. Deus não precisa de mim, não precisa de você. O que Ele fez? Pela sua misericórdia e infinita graça, Ele escolheu você. Escolheu João Gabriel. Ele escolheu você. E você tem o privilégio de servir a Deus aqui na igreja. Com o dom aqui na igreja. Com o dom que Ele te deu. É um privilégio. Então a gente tem que chegar diante de Deus com esse espírito. Eu não estou falando para você chegar aqui no culto e falar assim, olha, Deus, eu não tenho nada para dar para o Senhor, porque eu sou humilde. Não, não é isso não. Você tem que chegar aqui pronto para louvar o Senhor, elogiar o nome do Senhor,
Prestar atenção na palavra, ouvir a palavra, deixar que a palavra entre no seu coração, mude a sua vida. Mas agora, você falar aqui, Deus, o Senhor precisa de mim. O Senhor está precisando do meu cheque, Deus. É aí que está o orgulho. E aí que a gente deixa de ser humilde. 1 de Pedro 5,5. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Ele é contra, irmãos, os orgulhosos. Ele se opõe, mas concede graça aos humildes. Quer a graça de Deus sobre a sua vida? É a humildade. Ser humilde. Reconhecer quem você é. E eu trouxe uma pequena definiçãozinha aqui de que quando nós falamos sobre humildade, do que nós estamos falando exatamente? A primeira coisa é a autoconsciência. Você precisa ter uma autoconsciência de quem você é. De quem você é de fato. Seus pecados, suas fraquezas, seus pontos positivos. Às vezes a gente só fala assim que a autoconsciência é só ponto negativo. Não, a autoconsciência também envolve aquilo que você é bom de fato. Autoconsciência, você precisa se conhecer, saber quem você é, suas fraquezas, qualidades, autoconsciência. Segunda coisa, uma consciência de Cristo. Saber diante de quem você está, porque normalmente a gente se compara com alguém. E quando você se compara com Cristo, que você olha para a glória de Cristo, é como João fala, que ele cresça e eu diminua. Quando você se compara com Cristo, irmão, você vai falar assim, nossa, Deus, que o Senhor cresça e eu diminua cada vez mais. Então, a gente precisa ter essa consciência de Cristo. E a terceira coisa é uma visão de Deus. Como Isaías 6, uma visão de Deus. A visão de Deus, Isaías, foi tão forte, que quem condenou Isaías de pecador foi ele mesmo. É aquilo que o pastor João falava hoje cedo. Quanto mais você está na presença de Deus, quanto mais você está perto da luz, mais as nossas sujeirinhas vão aparecendo. E a gente mesmo fala, opa, estou sujo aqui. É isso. Ser humilde, uma boa definição de humildade, eu acho que é isso, uma autoconsciência de nós mesmos, quem nós somos, nossas qualidades. Vamos investir no que nós somos bons mesmo. Uma visão boa de Cristo. E quando nós estamos na presença dele, devemos deixar ele crescer e nós diminuir. E na presença de Deus, sermos reconhecedores também das nossas falhas. E para finalizar, porque o meu tempo já acabou, nós precisamos ser manso, né? Paulo fala que a gente precisa ser completamente humildes e mansos. Aí ser manso é uma coisa que ninguém quer, porque a pessoa está abusando de mim, acha que só porque eu sou humilde, pode falar de mim dessa forma? Não, não é isso, ser manso, né? Ser manso não é isso. Ser manso é tipo o oposto de quando você pega tudo na sua vida e age com ira, com raiva, com desgosto, tudo você vai indo para esse rumo, sabe? Com amargura. E quando a gente é manso e humilde, a gente se auto é igual o balão, sabe quando o balão murcha? Esqueci a palavra agora, mas você vai murchando. Se esvazia. Quando você vê que você é humilde, você vai se esvaziando daquilo que você vê que você não é, porque você vai fazer essa análise sobre você. E aí, consequentemente, você vai se tornando uma pessoa assim, humilde e mansa. Porque você sabe quem você é. Você não vai exigir além do que você é, porque você sabe o que você é. Às vezes a gente faz isso, mas pecadinho, né? Mas a gente é assim, a gente vai se esvaziando, a gente vai se humilhando. E Mateus 11, 29, para finalizar, só para tirar essa ideia de que ser manso é uma fraqueza, Jesus fala assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Jesus é manso e humilde de coração. E eu vendo esse Jesus manso e humilde de coração, eu me lembrei de Jesus, sabe aonde? Lá no templo, descendo o pé naqueles comerciantes. Isso é ser manso e humilde de coração, Fábio? É. Por quê? Porque aquelas pessoas estão indo contra Deus. Você vê Jesus falando aos fariseus, hipócritas, falsos,
Então, você ser manso não significa que você é um trouxa. Ser manso é uma qualidade de quem é crente, de quem vive de maneira digna, de quem é humilde, sabe quem que é. Mas só que quando se depara com a verdade e a ofensa a Deus, ele fala a verdade. Ele age como ele tem que agir. Ele é forte. Mas forte para Deus, para a glória de Deus. Amém? Deus, nós te damos graças, Senhor, agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade, Deus, de sermos filhos do Senhor. Nos chama, Pai, para viver de maneira digna, Deus, e nessa caminhada, Pai, nós precisamos nos humilhar. Reconhecer quem somos, olhar para nós mesmos, entender os sofrimentos, Deus, na caminhada que o Senhor coloca em nossas vidas, para que o seu poder se aperfeiçoe. Pai, abre a nossa mente, Pai, o nosso coração, Deus, para que possamos, Deus, ser igrejas do Senhor, Pai, e servir ao Senhor cada dia mais, em humildade, em mansidão, como o Senhor é. Porque o seu fardo é leve, porque o Senhor é humilde e manso. Abençoa as nossas vidas, Pai. A semana que iremos enfrentar, Deus, que nós possamos, Pai, ser ajudados pelo Senhor, Deus, viver de maneira digna, humildes, mansos. Mas não porque nós queremos nos mostrar, não porque nós queremos ser bons, não. Foi porque o Senhor nos transformou, foi porque o Senhor está nos transformando, foi porque o Senhor trouxe para nós, naquele dia, uma novidade de vida, onde o Senhor quer trabalhar, onde o Senhor quer mudar, e nós precisamos crer, Senhor, que todos os dias foram planejados por Ti, e nada foge do controle das Suas mãos, Pai. Nós só precisamos crer que o Senhor está conosco, que o Senhor está trabalhando conosco. Nós precisamos, Senhor, viver de maneira equilibrada as nossas vidas, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, a ceia, cada momento, Pai, o louvor, a palavra, os dízimos. É um privilégio, Deus, para a sua igreja aqui, a IBNE, Deus, te servir. Nós oramos assim, Deus, para a tua glória, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos abençoe, Deus, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe você, sua semana, e o culto está encerrado. E com oração silenciosa, né, estamos encerrados. Deus abençoe vocês.